Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele episódio que você vai aprender como medir força de marca usando plataformas de rede social como uma grande referência para você. Você não vai medir a força sozinha, só com rede social. Mas você vai utilizar alguns números, algumas métricas que podem te ajudar a ter uma ideia de como sua marca está performando no mercado. Mas antes, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil e sou o fundador da Galileu Branding, uma consultoria que vai ajudar a sua marca a justamente construir sua plataforma, sua essência, para ter uma marca mais humana e mais responsável. Lá no final, quando você gostar desse episódio, tenho certeza, você vai dar 5 estrelinhas no seu player favorito e mandar para pelo menos 3 pessoas para conhecerem o Rafael Kiso e conhecerem também mais do Branding Todo Podcast. Mas não se preocupe que eu sei que você vai esquecer e lá no final eu vou te lembrar. Então tá tudo bem também, beleza? Bom, vamos ao episódio de hoje. Muitas vezes vocês me perguntam como mensurar a minha força de marcas quando eu não vou comprar uma pesquisa de marca agora. Não tenho dinheiro, minha marca ainda é muito iniciante, ela ainda não tem força, mas eu queria saber se minha marca está indo bem. Queria entender se ela está tendo uma performance legal. Queria saber se, em relação aos meus concorrentes, eu estou performando bem ou não. A gente tem uma solução para isso? Tem. A gente pode usar algumas métricas de rede social, de plataformas de mídia social, para entender, pelo menos, alguns cheiros, algumas coisas que podem te dar indicativos muito bons de que talvez sua marca esteja numa fase de awareness, fase de consideração, e até alguns formatos de conteúdo que podem privilegiar uma fase ou outra. Então a gente está aqui hoje com o menino Rafael Kiso, menino, esse grande homem aqui, que é o fundador e CMO da MLabs, plataforma líder de gestão de mídia social no Brasil, com mais de 200 mil marcas usuárias. Galileu Branding usa MLabs também. Muito bom. 20 anos de carreira no mercado digital, então assim, quando ele falar aqui, você tem que respeitar, primeiro de tudo. Ele já foi responsável por várias soluções que potencializam negócios através desse universo digital para médias e grandes empresas aqui no Brasil também. É publicitário com MBA pela HSM, especialista em marketing digital e em gestão de inovação pela SPM. Seja muito bem-vindo, Rafael Kiso. Muito bom, que honra estar aqui, Galileu. Primeira coisa que eu quero te falar, cara, que desde que eu te conheci, já faz algum tempinho, né? Alguns anos atrás a gente se conheceu. Comecei a te acompanhar, virei fã demais. E parabéns pelo trabalho, pelo resultado, principalmente pelo top 50 no Spotify. Parabéns. Muito obrigado, cara. Isso é fruto de um trabalho de brand muito bem feito. Muito obrigado, fico muito feliz. Acho que chegar no top 50, né? Esse ano a gente ficou 41 semanas. A gente está esperando mais algumas semanas para ver se a gente está no top. É um trabalho de muita consistência. Eu falei no episódio anterior sobre quantidade de episódios. Já estamos no episódio 98. A gente grava episódio todas as quartas-feiras, sobe episódio todas as terças-feiras durante os últimos 2 anos. É gostoso agora você falar, tá no top 50, bom demais, mas levou um tempo para chegar no top 50. É resiliência e consistência, né? Resiliência e consistência. Eu falei muito nesse episódio anterior, assim, do quanto a gente tem uma distorção dos números de rede social. Né? Eu falei, né, meu primeiro episódio, quantos ouvintes tinha? Tinham 100 ouvintes? É muito pouco, né? 100 ouvintes. Não é muito pouco. São 100 pessoas que estão te ouvindo. Imagina uma sala. Imagina uma sala. Essa é a melhor analogia. É. Imagina uma sala. E mais do que isso, imagina conseguir 100 pessoas para encher essa sala. Você vai sair puxando as pessoas na rua, panfletando. O que você vai fazer para trazer essas pessoas? Então a gente tem um trabalho muito legal. A equipe tem trabalhado muito bem, assim. E é um trabalho de resiliência também. Tem cansaço, mas também tem uma colheita que vem depois de um tempo. Sempre falo, construir marca leva tempo. Não, é isso aí, leva tempo, né? É uma construção realmente de longo prazo. A maioria não quer isso. A maioria quer o curto prazo, quer o atalho, quer a mágica, quer a fórmula pronta. E por isso que não tem resultados. E isso é muito doido, né? É um engenheiro de obra pronta, que meu terapeuta fala. Você consegue olhar e falar, eu vou fazer um negócio bem parecido com esse. Eu quero chegar nesse lugar, mas eu não quero levar o tempo que essa pessoa levou. Né? E é uma pena, porque a gente tem que ensinar isso. Tem que mostrar às pessoas que leva tempo. Precisa de dinheiro, energia, resiliência. E aí você consegue, mas leva tempo. Bom, vamos lá, Rafael. A gente tem um episódio hoje, que é um episódio que eu acho que é muito aguardado pelas pessoas. Eu falo muito sobre mensuração de marca, falo muito que dá para mensurar branding sim. Talvez a sua empresa que não queira investir, talvez você não tenha o olhar correto para as métricas, talvez você não acredite nos números também. Tem, né, várias empresas que a gente atende na consultoria que às vezes apresenta a pesquisa e ela fala, tá enviesada essa pesquisa, não acredito, não é isso, eu conheço meu cliente. Mas dá para mensurar branding. Só que a gente tem um desafio também dos ouvintes aqui, dos cidadãos, que boa parte deles ainda ou tem uma marca muito iniciante, que investe pouco em comunicação, que está lá nos seus 2 anos de empresa, 3 anos, ou marcas que não têm o seu chefe que acredita em pesquisa, não consegue liberar a verba também. Então, a pessoa até sabe que daria para fazer, mas o seu superior não acredita naquilo. E eles sempre me perguntam qual é esse atalho, então.
Onde que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Dentro do meu princípio não existe atalho. Então, assim, para medir a força de marca, de fato, você tem que ter uma pesquisa de marca, com um painel de usuários para entender a sua força, de clientes, não clientes. Sim. Só que a gente tem hoje redes sociais. Temos plataformas 1000. Temos o TikTok, temos o Instagram, temos o LinkedIn, temos o YouTube, temos os e-mail marketings da vida, as plataformas de gestão. Como que você está enxergando essas métricas? Você fala muito sobre métrica, muito sobre alcance, muito sobre o conteúdo viralizar ou não. Mas quando a gente fala de mensuração de marca, dá pra gente mensurar a marca, pelo menos a sua força, ou pelo menos um indicativo de que estão indo bem, só usando a rede social e as métricas que elas nos fornecem? Dá, porque a gente precisa sempre partir de um princípio histórico. Então a gente precisa olhar sempre o que aconteceu no mês passado e no mês anterior, para a gente ir entendendo a evolução das menções que fazem ao nosso perfil. Então você pode ver historicamente isso crescendo, isso já é um indicador. Você pode olhar sentimento de comentários, se está crescendo o sentimento de comentários positivos versus os negativos e versus os neutros. Então a gente consegue sempre, numa análise histórica e comparativa, perceber como nós estamos em relação a nós mesmos. Esse é o primeiro passo para uma marca pequena. Porque não adianta você se comparar com aquelas marcas como o Itaú, como o Bradesco, como o 99, porque esse é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira armadilha. Você tentar se comparar com os grandes, porque obviamente você quer ser grande, mas ao se comparar com os grandes, você nunca vai conseguir, de fato, ter a percepção de si mesmo naquele momento. Agora, as mídias sociais, como você bem colocou, tem muita coisa, muito dinâmico. Então a gente também tem que fazer um recorte, um filtro daquilo que a gente tem que olhar, porque a gente pode se perder muito facilmente nesse mar de dados. E por isso que é importante, antes de analisar os dados, antes de olhar os dados, melhor dizendo, a gente tem que ter uma mentalidade baseada em dados. E o que significa essa mentalidade? É todo mundo dentro do pequeno negócio ou do médio negócio entender que testar coisas faz parte do processo e de qualquer área. Não é? O que faz a gente evoluir constantemente é testar, aprender com as nossas falhas e ficar bem sucedido a partir dessas falhas. Na maioria das vezes é assim. Então, quando a gente vai testar a nossa força de marca, a gente precisa sempre criar, como você já colocou, consistência, frequência e consistência de posts e entendendo a percepção das pessoas em relação àquele conteúdo. Isso vai vir nos comentários inicialmente. E aí existe um índice de saudabilidade quando a gente olha para monitoramento de mídias sociais ou métricas que de alguma forma tentam mensurar qual é a percepção das pessoas em relação àquilo. Porque as pessoas podem te elogiar pelo conteúdo que você tem, elas podem tirar uma dúvida em relação ao conteúdo que você criou, mas pode perceber que na maioria das vezes o elogio não tem tanto a ver com o conteúdo em si, mas tem a ver com o Galileu. Nossa, Galileu, eu te adoro, fiz o seu curso e tal, mas você fez um post que não estava falando do curso. Sim. Mas percebe que muitas vezes os comentários têm a ver com a marca, tem a ver com a experiência que a marca forneceu ou o produto que ela teve. Às vezes a pessoa acabou de consumir e aí quando ela vê um post seu, seja ele qual for, ela vai falar daquele produto que ela consumiu. E por isso que é tão importante olhar para os comentários e mensurar os comentários. Poucos fazem isso. O que é mensurar isso? Que seja numa planilha Excel. Quantos comentários você teve, quantos foram positivos, quantos foram neutros e quantos foram negativos. Eu acho que o positivo e o negativo está muito fácil saber. Uhum. É uma crítica ou um hater, elogio, etc. Beleza, tá ali no negativo. Um elogio positivo. Dúvida ou simplesmente uma afirmação. Só um adorei. Tá ali. Adorei, ainda até colocaria ainda é um no positivo. É verdade. Mas assim, uma dúvida sobre o produto, uma dúvida sobre o serviço, onde que eu compro, etc. É um neutro. Cadê o link? Cadê o link para eu clicar? Cadê o link? Bom, então você tem um neutro. O índice de saudabilidade, que significaria que você tem uma marca saudável, vamos dizer assim, dentro das mídias sociais, é um índice acima de 80%. Então, quando você soma o positivo com o neutro e divide pelo total de menções ou de comentários, você vai ter um índice de saudabilidade, que vai de 0 a 100. Tem que ser de 80% para cima. Se já tiver abaixo disso, primeiro que você deve provavelmente ter um problema, ou de produto, ou de serviço, ou de experiência. Ou de percepção. Então você precisa investigar. Se você começar a mensurar isso constantemente, que é o que você deve fazer constantemente, você vai começar a perceber muito mais rapidamente quando você está diante de uma possível crise em mídias sociais. Crise de marca ou crise de qualquer coisa. Por exemplo, se eu estou mensurando semana a semana e de repente em menos de 24 horas saiu de 93 para 70, potencialmente alguma coisa aconteceu. E se de 70 caiu para 60 em menos de 24 horas,
você está lascado, porque em 24 horas a coisa se espalha de uma maneira muito rápida na internet, né? Então você precisa agir. Então, esse índice de saudabilidade, o IS, né, o índice de saudabilidade, é fácil da gente mensurar hoje, não é difícil, principalmente para pequenas marcas que têm poucas ocorrências. Para grandes marcas, aí tem milhões de ocorrências, milhões de comentários, aí precisa de software, precisa de ferramenta, automação, inteligência artificial e um monte de coisas. Sim. Mas para o pequeno, dá para fazer isso manualmente, já é uma primeira percepção. A segunda é essa análise histórica de menção. Então, o tal do UGC, User Generated Content, conteúdo criado pelo seu próprio cliente, falando do seu produto, falando da sua marca ou falando da experiência que vivenciou com você. Se expressando através da sua marca muitas vezes, né? Exato. Porque a pessoa não compartilha qualquer coisa, se ela não acreditar naquilo, se ela não endossar aquilo, e se aquilo não a representar enquanto valor. Porque a gente está falando só de um produto bom, um serviço bom. O que faz uma pessoa, de fato, compartilhar alguma coisa, muitas vezes, é porque aquela marca a representa. Faz parte da identidade dela. Tem algum significado para ela, exato. E ajuda a autoexpressão dela a acontecer, né? Exatamente. E aí, a gente tem que olhar quantas menções houveram esse mês, quantas menções houveram no mês passado. Essa curva tem que crescer. Se essa curva estiver crescendo, é o melhor sinal de que você está conseguindo oferecer uma excelente experiência. Indo além do produto e indo além do serviço. Porque produto bom e serviço bom é premissa. Agora, se você tem gente compartilhando e se expressando através da sua marca, isso é o the ultimate goal, né? É a conexão que você tem ali, né? A pessoa de fato comprou você. Exatamente. Porque muita gente acha que o objetivo é vender. E o objetivo não é vender. O objetivo é transformar cliente em promotor. Porque, consequentemente, você vai vender mais. E exponencialmente, inclusive por causa das mídias sociais. O que significa que você teve uma conexão muito forte, os valores da sua marca são legais, as pessoas se sentem orgulhosas de consumir aquele produto, aquele serviço, elas gostam daquilo e elas estão se expressando. Então, para mim, esse é o maior valor quando você me pergunta como que a gente pode mensurar o valor de uma marca nas mídias sociais sem ter tanto, vamos dizer, investimento assim. Porque, é fácil você ver quem mencionou você. Tá lá marcado, cara. Anota num papel de pão, se você quiser. Só que você tem que olhar essa análise histórica, porque isso vai te forçar a repensar todos os gaps de experiência que você teve na jornada. Porque se você tem pouca gente mencionando você e compartilhando a experiência que teve com você, é porque tem ruído nessa jornada. As pessoas tiveram uma experiência ruim. Se ela está crescendo, é porque você está conseguindo fazer um bom trabalho. Então, esse é o melhor indício, na minha opinião. Né? Esses 2 pontos são os melhores indícios para que você consiga entender se a sua marca está crescendo ou não nesse sentimento, nessa parte mais emocional da história. Não, bacana. Eu acho que você trouxe uma frase aqui no começo que para mim faz muito sentido. Que é justamente as empresas olharem para si mesmas no começo. Quando os alunos me perguntam, falam, mas eu queria saber a força da minha marca, se ela é conhecida pelo público, se ela é conhecida pela audiência, se ela é mais conhecida que o meu concorrente ou não, se ela é mais preferida que o meu concorrente ou não. E quando a marca ela faz pouco investimento em comunicação, ainda que a gente realize a pesquisa, você vai ter números muito baixos. Uhum. E eu sempre aconselho os clientes e cidadãos, cara, vai olhar para outras métricas. Talvez vai olhar para o seu NPS, vai entender os comentários que as pessoas estão falando sobre sua experiência de produto. Dá uma olhada nas métricas do seu próprio site. Se está vindo gente nova, se é gente que retorna, se elas estão ficando mais tempo ou menos tempo, se cresce o número de acessos ou não. Então, eu olho para essa força de marca muito mais nessa mesma linha de tipo, se as pessoas estão me mencionando, está aumentando a menção, está aumentando o número de stories que as pessoas estão fazendo me marcando, às vezes você vai ter que anotar na mão mesmo, porque o Instagram não vai te dizer, olha, esse mês você foi mencionado nos stories por 89 pessoas. E nem vai te dar o histórico, esse é o ponto. Nem vai te dar o histórico, você vai ter que ter uma plataforma que agrega esse histórico junto com você, ou você faça essa anotação manual. Em algum momento a gente faz ali, aqui no Spotify, por exemplo, a gente não tem uma série histórica de seguidores. Ele não mostra como foi o meu primeiro mês do primeiro ano do podcast. Só o quanto ele só mostra agora. Só que eu sei, porque como eu acompanho diariamente, falo, a gente cresceu esse mês aí acho que uns 2, 3 mil seguidores, porque o mês passado estava 11 mil, agora está em 3 mil. Sim. Legal, a gente vai acompanhando isso. Você acha que tem um conjunto, por exemplo, quando a gente fala de awareness, que é a queridinha de todo mundo, eu quero ser conhecida por mais pessoas. Quero que minha marca seja mais conhecida. Que métricas a gente usaria em rede social para a gente conseguir minimamente falar, cara, eu estou crescendo em awareness? Esse assunto é muito legal, porque eu já introduzo falando que notoriedade é diferente de autoridade. E quando a gente pensa em awareness, a gente pensa assim, nossa, eu quero alcançar o máximo possível, eu quero alcançar o Brasil todo, o mundo todo. E é um perigo, porque você vai alcançar um monte de gente desqualificada, um monte de gente que não tem absolutamente nada a ver com o seu negócio. Então, isso não é awareness.
Porque a ideia de awareness é criar uma consciência de que você existe para as pessoas certas. Não adianta nada você gastar tempo e energia falando com um monte de gente à toa. O que significa que viralizar na maioria das vezes é ruim. Quando a gente fala assim, não, na mídia social, então, toda vez que alguém viraliza, você comemora, né? Galera, pô, viralizou, bombou, estourou, 1 milhão de visualizações. Mas por que você viralizou? Na maioria das vezes foi pelos motivos errados, não é? Sim. Foi porque era uma coisa engraçada, porque tava fazendo a dancinha, porque, sei lá, mas não Era é polêmico. Polêmico, mas não tinha nada a ver com o seu negócio, não tinha nada a ver com aquilo que você faz para vender. E muito menos te posicionou como autoridade. Ou seja, notoriedade é diferente de autoridade. E por isso que muitas vezes quando a gente olha para influenciadores que falam de diversos assuntos, gastronomia, moda, beleza e lifestyle. E tudo, tem notoriedade, mas não tem autoridade. Aí quando vai vender alguma coisa, dificilmente consegue converter. Porque as pessoas não enxergam ela como autoridade naquele assunto para concordar com ela, comprar dela e falar, realmente você tem uma opinião forte sobre esse assunto a ponto de me ajudar a tomar uma decisão. Agora, agora, uma pessoa que tem menos seguidores, mas ela é super focada, ela é uma autoridade naquele assunto, cara, você vai fazer qualquer coisa, a taxa de conversão vai ser muito alta sobre aquilo que você fala. Então, o awareness tem que ser não é sobre quantidade, né? É sobre realmente estar dentro do público certo. Então, no começo da jornada, se a gente fosse traçar aqui a jornada do cliente, numa jornada linear, uma jornada lógica, sem a gente falar de funis, a gente tem que entrar no radar das pessoas, que é a primeira etapa, fazer elas saberem que a gente existe, depois fazer elas considerarem a nossa marca, considerarem a gente em primeira instância, não é nem o produto ou serviço ainda, é considerar a gente em primeira instância. Aí vem a terceira etapa, que é a conversão, onde você realmente precisa mostrar aquilo que você tem como solução para aquelas dores ou desejos que as pessoas têm, e a gente tem a quarta etapa, que é a experiência própria. Todo mundo que vai comprar tem uma expectativa, será que ela foi correspondida? E a última, que é a experiência compartilhada, que é aquela que a gente já mencionou. Tudo foi muito bom, lindo, maravilhoso, então você deve ter pessoas recomendando ou se expressando através da sua marca. Lá na primeira etapa, que é a descoberta, que é onde você me pergunta sobre o awareness, ela está muito mais focada ali. Que é como é que eu coloco a minha marca no radar. Ela está muito mais focada ali. Porque se a gente começar ali errado, não adianta você tentar fazer o resto, concorda? Se você trouxe um monte de gente errada, cara, você pode fazer o esforço que você quiser nas outras etapas. Você vai inflar os números, vai ter um monte de seguidor. Exato. Mas são pessoas que não vai construir para sua marca e nem vai comprar nada. Aí você fala assim, não, mas eu tô fazendo campanha, eu tô fazendo promoção, eu tô fazendo o que for, cara. Mas você já começou errado. Lá no começo da jornada, você já trouxe um monte de gente desqualificada. Você foi muito pelo número de seguidores. Você comprou seguidores, você fez sorteio. Sabe aqueles sorteios? Clássico. Com sorteio mecânicas, de iPhone, que você tem que seguir 3 pessoas, marcar sei quantas pessoas. Exatamente, cara. E parece aquela mesa da Polícia Federal quando aprende alguém, né? Aquele negócio. E aí você tem várias práticas como essa. Compra de engajamento, panela de engajamento. E por quê? Porque as pessoas querem mostrar que elas têm um número de seguidores grande, principalmente pequenas marcas. É claro que no final do dia, se você está entre uma marca e outra e você olhar uma marca que tem mais seguidores do que outra, aquilo inconscientemente é uma prova social. Soa como uma prova social. Pesa como popularidade. Mas não dá, cara, porque no final do dia você não vai vender mais por causa disso, porque elas vão olhar o resto. Não é só o número de seguidores que vai fazer ela tomar uma decisão, ela vai querer ver as avaliações de outras pessoas, ela vai querer enxergar o que as outras pessoas estão falando. E por isso que hoje o TikTok é um fenômeno de UGC. Você procura no TikTok como é que é o produto, como é que é o serviço, se aquilo é bom ou não. Então não basta o número de seguidores. Então a primeira etapa, que é a etapa de descoberta, é a primeira, cara, é a principal. E por isso que ali, quando a gente fala de métricas, a gente vai olhar assim para alcance, só que alcance dentro da sua base de público-alvo potencial, porque não pode ser para qualquer pessoa. Então a minha recomendação é: entre no Meta Ads, no TikTok Ads, no LinkedIn Ads. Todos eles têm sua plataforma de campanha. Entre lá e simule uma campanha. Nem precise fazer. Você não tem dinheiro para fazer, tudo bem. Mas simule uma campanha. Porque ao simular uma campanha com as variáveis de segmentação, homem, mulher, que se interessa por isso ou por aquilo, da minha região, mesmo um negócio local, ele vai te devolver um número. Olha, existem X pessoas nessa segmentação. Esse é o seu parâmetro. Por exemplo, 300 mil pessoas. Você vai fazer um Reels ou vai fazer um TikTok. Quantas pessoas você alcançou? E quantas dessas pessoas estão dentro daquelas 300 mil pessoas? Pô, alcancei 30 mil pessoas. Em tese, 10%. Você já tem um parâmetro daquilo que está dentro ou não do seu público-alvo. Vamos fazer o exercício, então. Alcancei 3 milhões de pessoas. Isso é ruim? Você sabia que eram 300 mil pessoas? Então fica muito claro para você que, puxa, eu vou alcançar um monte de gente que não tem nada a ver.
Então esse é o primeiro parâmetro, é para você já saber se você está indo pelo caminho certo ou não. Então o alcance mas é a taxa de penetração dentro do seu público-alvo, que é onde a gente tem que olhar mais como indicador-chave ali. Que é basicamente o que a gente chama de mercado endereçável. Você tem um mercado de 3 milhões de pessoas, você alcançou 30 mil, você alcançou os seus porcentos ali, dentro daquele lugar. Eu acho que... E olhar essa análise histórica também, né? Se você fez o primeiro vídeo, 30 mil, fez o segundo vídeo, já foi para 45, depois foi para 60, você entende que você está pelo menos furando esse lugar, você está crescendo em popularidade, seu alcance está aumentando ali, dentro daquele mercado em potencial. Sim. Só para fazer um ponto aqui é legal, Galilão, é que organicamente, obviamente, você não vai atingir 100% desse público ao potencial, é improvável. Então, é recomendado que você use mídia paga. Só que você faz o post organicamente, deixa ele correr um pouco para você até ver se isso teve ressonância, que organicamente foi bom, o conteúdo é legal, beleza, e potencializa esse alcance. Porque você está deixando muitas vezes uma oportunidade na mesa. Você fez um bom conteúdo que organicamente foi bem e fala, beleza, vou fazer o próximo. Cara, você poderia ter potencializado aquilo com mais R$200, R$300 e ter alcançado 80% do seu público ao potencial. Exato. E aí você vai lá e segmenta de fato. Então, porque no orgânico você não vai ter a certeza que você alcançou aquela galera, mas no pago você tem a certeza. Sim. Então você potencializa e é isso que vai te fazer chegar nas pessoas certas, com um conteúdo certo, com alguma coisa que vai agregar valor e vai fazer elas lembrarem mais de você. E aí a gente tem o ponto da frequência, porque uma coisa é você entrar no radar, outra coisa é você gerar frequência de exposição na cabeça das pessoas para elas lembrarem de você e entenderem, acima de tudo, dentro da história do awareness, o seu posicionamento, o seu diferencial, aquilo que de fato você faz para vender. Né? E aí isso vem com frequência. Isso vem com o número de vezes que você aparece para a mesma pessoa e não com a mesma coisa, obviamente, como nas mídias tradicionais, né? Fica martelando com a mesma coisa, mas nas mídias sociais com conteúdos diferentes que vão criando na cabeça dela uma percepção. E aí a gente vai para essa segunda etapa da jornada, que é de consideração. Então a primeira é descoberta, a segunda de consideração. E a Meta, ela chegou a uma conclusão de que se eu aparecer 2 vezes por semana para uma mesma pessoa, de 2 a 3 vezes por semana para uma mesma pessoa, a gente tem a capacidade de aumentar em 95% de chance dela lembrar da gente, naquele estudo de Brand Lift. Legal. Então você aumenta, cara, 95%, é muito alto. Sim. E a curva que eles mostram aumenta a lembrança de marca e a intenção de compra ela aumenta junto. Por quê? Porque se você fizer uma mensagem correta, uma construção de mensagem correta, ela vai entendendo também que você tem uma solução para aquilo que ela tem de dor ou desejo. Então você vai fazendo conteúdo e esse conteúdo vai mostrando que você é uma autoridade naquele assunto e à medida que vai passando o tempo, quando a pessoa precisar daquilo que você tem para vender, ela vai lembrar mais de você do que do outro. Então 2 vezes por semana, e tem que ser por semana, não pode ser um acumulado no mês. Sim, ou no ano. Não, tem que ser por semana, porque você tem que fazer parte do dia a dia conectado das pessoas. Tá? A gente já sabe isso, a gente já sabe que você precisa aparecer mesmo. Até quando a gente pega uma pesquisa da Red Crown Marketing, eles falam que um americano, por exemplo, vê em média entre 4 a 10 mil anúncios por dia. Então, se você vê tanto anúncio e tanta marca, o fato de você nem aparecer, a sua lembrança vai ser cada vez menor. Porque você tem uma frequência de uma vez por semana e você viu 4 mil anúncios por dia, cara, você vai passar muito batido. Claro, aqui a gente está falando de anúncios em geral. Ele está vendo anúncios o dia inteiro no celular, no outdoor, voltando para casa, no supermercado, etc. Mas quando a gente isola em rede social, a gente também está vendo bastante anúncio. Muito mais, né? Porque, na verdade, a gente está vendo marcas em geral. Exato. Não é nem só anúncios, né? Exato. Marcas em geral. Exato. Então, a frequência é uma coisa que eu sempre falo para quem está ouvindo, que você precisa ter uma frequência e essa consistência de tempo também. Porque você aparece 2 vezes por semana só durante uma semana. Ou 2 vezes por semana durante um mês. E depois você desaparece, não faz mais nada. E o meu gancho de mídia paga era exatamente esse. Eu sempre falo principalmente pequenos empreendedores, cara, R$100 que seja. R$50 que seja. Se você pega o custo por pessoa que vai ver ali, às vezes você vai com R$100 conseguir alcançar 1.000 pessoas. 1.500 pessoas naquele post. O que é diferente dos seus 200 seguidores que você está ali começando. Então, você alcançar 1.500 pessoas e elas verem sua marca, lembrarem, considerarem lá na frente, cara, já é uma grande coisa com R$100. Já é uma grande coisa com R$100. Mas existe uma resistência, porque a conversão ela não vai vir exatamente após um patrocínio. Ela não vai vir exatamente após ter visto 2 vezes. Quando a gente pega o estudo, que realmente aumenta em 95% e a intenção de compra cresce, as intenções crescem. Não quer dizer que a compra cresce. Então, nesse processo que a gente passou então de awareness para consideração, o que mais a gente poderia olhar então como métrica de consideração agora?
Porque o alcance, eu sempre falo para cliente, alcance é um bom proxy para você ter dentro da sua audiência. Então, você está crescendo em alcance muito legal. E você tem mídia paga para te garantir que dentro do seu público endereçável você está chegando. Então, a taxa de penetração, bom demais. A frequência, que tem uma frequência 2 ou 3. Eu sempre falo 3 para dar um mais um. Sim. Né, uma frequência Garantia, de 3, né? para dar uma garantida ali, a última rebatida. E a gente tem algumas métricas fora de rede social que ajudam bastante. Como, por exemplo, uma métrica de search. Será que a sua marca está sendo buscada pelo nome? Ela está crescendo historicamente? O nome da sua empresa? Se ela está pesquisando pelo nome, provavelmente ela tem uma lembrança muito fresca. Ela sabe escrever o nome da sua marca, ela está procurando por você necessariamente, ela não está procurando cosméticos. Ela está, não, eu quero Rafael Kiso, eu sei quem é o que eu estou procurando. Então isso é um bom indicativo que a marca está ganhando força também. Só que em consideração é uma fase que a maioria da galera se bate muito. Porque a consideração, a gente tem o awareness, eu conheço a Skol e a Brahma. Eu considero as duas? Considero também. Mas não quer dizer que eu vou comprar as duas. Eu estou considerando ali na minha etapa de compra. E aí, que métrica eu uso para entender se eu estou sendo mais considerada que a outra? Tem algum ponto que mídia social consegue te ajudar nisso também? Acho que a gente tem que olhar sempre para essa construção, né? E aí, como você bem colocou, a gente tem a etapa de descoberta, depois a de consideração e a próxima, então, seria de conversão. Quando a gente vai olhar se a intenção de compra está acontecendo, a gente vai ver cliques em link na bio, é um indicador de que a pessoa está interessada de verdade. Legal. Então, beleza, ela viu, ela teve o impacto 2, 3, mas ela tomou alguma ação. Então, a ação é um indicador. A ação pode ser clique no link do Stories, pode ser clique no link da bio. Você pode até fazer uma certa taxa entre número de sessões no seu perfil, ou seja, visitas ao perfil versus quantidade de cliques. Legal. Ou até mesmo versus quantidade de seguidores. Porque o fato da pessoa te seguir também pode te dar um indicador de que ela considerou um pouco mais. Que ela está querendo acompanhar a sua marca de alguma maneira. Então você pode ver número de sessões versus quantidade de seguidores e fazer uma taxa de conversão. Ou número de sessões ou visitas e número de cliques. Dá para fazer uma taxa de conversão, que é pelo menos a primeira conversão no sentido de interesse. É claro que depois do link da bio você tem outras coisas. Vai cair numa landing page, vai cair no WhatsApp. Aí de fato você vai mensurar a real intenção de compra. Quantos leads, quantos pedidos de orçamento. E aí você vai fazendo esse funilzinho. Aí sim a gente está falando de funil. Essa é a melhor forma. O Google Analytics também pode te ajudar nesse processo. Quando você já tem um link na bio com uma landing page, vai para o e-commerce, então você já consegue saber o que está vindo da mídia social. Fica mais fácil de você mensurar também essa intenção. E como eu disse, é um funil. Então, gente, não espere também que todo mundo que te viu lá no Reels vai querer clicar no seu link, né? Não é esse parâmetro. E ter parâmetros de mercado. Então, muitas vezes você vai fazer a sua própria pesquisa se comparando no histórico, mas ter parâmetros de mercado, que significa quantas sessões uma landing page de B2B ou de B2C ou de cerveja, etc. tem? Ou em e-commerce, qual é a taxa de conversão média de e-commerce? Busque esses parâmetros, converse com colegas da área. Você não vai achar talvez tão facilmente assim uma pesquisa que está solta e aberta. De graça. E por isso que muitas vezes faz sentido você investir em participar de alguns grupos do seu setor. E hoje em dia a gente tem vários masterminds por aí de alguma coisa. E no mastermind, a ideia grande do mastermind é todo mundo abrir a sua caixa preta e compartilhar os seus números para que todo mundo aprenda, mesmo que você tenha um concorrente ali, mas você se fortalece. Como categoria, né? Então, às vezes faz sentido você estar perto de alguém também para enxergar os números e entender melhor e se comparar. Mas é isso. De forma bem direta, é cliques para intenção. Respostas também pode ser uma forma, então você mensurar a quantidade de pessoas que te mandaram um inbox perguntando alguma coisa que você possa classificar como um real interesse de compra. Então vai depender agora da classificação e tagueamento disso, né? A palavra que a pessoa usou, a forma como ela entrou em contato, a quantidade de contatos via WhatsApp e assim por diante. Aí você consegue entender a real intenção de compra, não só a consideração, né? Consideração para intenção. Boa. Aí, basicamente, quando você trouxe esses exemplos, que são excelentes, inclusive, para um proxy, você realmente fazer essa comparação, é justamente o nível de... Como que eu posso falar? Não é engajamento, eu não quero usar a palavra engajamento, mas é o nível de intenção mesmo. Uhum. Quando a gente pensa numa jornada, né? Eu vi um conteúdo, eu fiz a minha primeira interação ali, dei um like ou fiz um comentário. A partir do momento que eu entro em contato com a DM para saber um pouco mais... Pergunto sobre o preço, pergunto sobre o produto, quero tirar uma dúvida, ou peço um canal. Qual que é o número de WhatsApp que eu posso tirar uma dúvida? Ou eu dou um clique na bio, você avança num nível de intenção com a marca. Uhum.
E eu acho que classificar isso, sem essa noia de ficar olhando para o mercado, olhar para você mesmo, é um grande indicativo. Quando você tá falando, cara, esses conteúdos têm gerado muito interesse em das pessoas saberem mais. Então ela realmente foi para uma etapa de consideração. Porque quando ela tá numa etapa de awareness, ela viu, ela pode ter dado um like, ela pode ter deixado um comentário, adorei, mas não fazer mais nada. Ah, legal. E eu acho que tem um ponto aqui que eu gosto de lembrar as pessoas também, do tempo, de construir marca leva tempo, que pelo menos eu posso usar isso como referência minha mesmo, dos BDPs, dos produtos que eu vendo, é que algumas vezes a pessoa ela tá me considerando há um ano. Ela tá ali, vai, abre uma turma, ela fala, putz, acho que não é agora, a data da turma não bate com o meu calendário, putz, agora eu tive troquei de carro, não vou conseguir entrar agora. Ela tem uma série de fatores, e eu acho que as métricas, elas não podem ser tão ferrenhas também. A gente olhar e falar, mas caiu a taxa de engajamento, caiu a taxa de conversão de clique na link da bio. Cara, eu tenho alunos que estão na turma 11 que me acompanham desde a turma 3. Mas só na 11 eles quiseram comprar. Só na 11 foi o tempo ideal, na 11 foi onde deu para eles fazerem, foi na 11. O que você poderia dizer para as pessoas segurarem essa ansiedade de que olhar a métrica do funil e ficar assim, mas esse funil caiu esse mês, não, tem que aumentar. Eu acho que tem que sempre pensar assim, putz, o que eu posso fazer para melhorar a minha casa, o meu jardim, mas eu entender que as pessoas, elas não estão necessariamente no mesmo estágio, ainda mais em rede social, que tem gente entrando o dia inteiro, tem seguidor novo chegando que te conheceu hoje e tem gente que te acompanha há 3 anos, na mesma base. E essa sua própria afirmação e contextualização é a principal resposta da necessidade de brand e necessidade de você ter frequência e consistência. Porque se você tivesse parado de criar conteúdo, aquelas pessoas de 3 anos atrás comprariam alguma coisa de você? Provavelmente não. Porque você parou de aparecer para elas vão esquecer de você com o tempo. Então não adianta você ter aparecido lá uma única vez, ou até mesmo ter feito uma frequência correta, mas 3 anos atrás, mas não ter mantido essa frequência de alguma forma, semana a semana, ou mês a mês, ou ano a ano. Porque elas vão esquecer. Novas marcas aparecem, novas pessoas aparecem, elas passam a considerar outras pessoas mais do que você. Então, não dá para entrar só por campanha, não dá para entrar só em sazonalidades. Muitas das marcas só entram nas mídias sociais quando elas precisam vender mais. Eu tenho que vender mais, porque agora é Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday. Inevitavelmente, não tô batendo as metas. Inevitavelmente, se você só faz post quando você precisa vender mais, você vai fazer panfletagem, você vai criar um post que é uma pura propaganda, oferta, compre 3, leve 4. Isso não tem ressonância com a turma. A galera não entra na mídia social para ver propaganda, elas querem pular a propaganda. No YouTube é só espera 5 segundos. E quando elas olham uma propaganda, uma peça que claramente é, né, peça de propaganda, pode ver, 2 likes, 0 comentários. Eu mostro isso muitas vezes em palestras, assim, o feed de uma marca, que um post está do lado do outro. Uma de uma oferta e o outro de um conteúdo com uma especialista falando sobre alguma coisa. Cara, aqui é tipo 2 likes, 0 comentários. Aqui é 4.000 likes, 200 comentários. Um post em seguida do outro. Sim, sim. É impressionante. Não é uma questão do algoritmo, não é culpa do algoritmo. Exatamente. E aí eu falo assim, seria mais inteligente você falar dessa oferta aqui dentro desse conteúdo, em algum momento na narrativa. Pelo menos você tinha conversado com 4.000 pessoas ali, né? Então, realmente, cara, você precisa ter essa frequência, essa consistência para que você consiga construir essa percepção. E outro ponto que você colocou que é muito legal, porque as pessoas não estão naquele momento preparadas para comprar alguma coisa de você, elas estão em diversas situações. Mas quando elas tiverem, elas vão lembrar mais de você do que do outro, desde que você mantenha essa frequência, essa consistência. Por isso que nós temos que ser always on. A gente não pode ser sazonal. Esse é um dos melhores aprendizados, né? Da gente olhar para o mercado publicitário de décadas e aprender com essa turma que já masterizou a história de campanha. Né? A gente vai aprender com a turma off, os caras manjam muito de campanha. Essa história de frequência já vem da mídia off há muito tempo. Quantas vezes eu tenho que aparecer para a mesma pessoa e tudo mais. É a gente pegar esse aprendizado das campanhas, porque pode ver que campanha é sempre assim, né? Um pico e um vale. Um pico e um vale. Ou seja, na hora que eu faço campanha, eu vou para a revista, vou para o outdoor, vou para a televisão, para quem é grande. Aí você tem um pico de audiência, alcance, etc. Depois você some. A ideia não é essa. A ideia é você fazer um pico com campanhas e você manter um nível alto e não ter o vale. Você manter um nível flat, alto, que é com always on dentro das mídias sociais. Você criando conteúdo constantemente. E essa história de criar conteúdo é entregar valor antes de extrair valor. Porque quando você entrega valor, você cria relacionamento. Quando você só entra em contato com a pessoa querendo vender mais... Ela foge. Ela foge. Ela vai te bloquear no WhatsApp, etc. Né? Ou na mídia social. Agora, quando eu entrego
um conteúdo falando, Galileu, eu lembrei de você, cara. Sabe aquele assunto lá, aquele problema que você estava passando? Isso aqui vai te ajudar. Naquele momento, que foi no momento da ausência da necessidade de vendas, você percebeu que genuinamente eu pensei em você. Isso fortalece muito o relacionamento do consumidor com a marca. Então você todo dia estar nas mídias sociais criando conteúdo, entregando conteúdo, gera essa reciprocidade, gera essa percepção de valor com a marca. E esse conteúdo cada vez mais personalizado gera mais uma percepção maior ainda. Então o que é personalizado? Você ter um bom CRM, mesmo que seja no Excel, saber quem são seus clientes, saber o que eles compraram, quando eles compraram. Você pode criar conteúdo exclusivo para eles no direct. Você pode colocar os seus melhores clientes como seus melhores amigos nos stories. Faz a pesquisa NPS, pega todo mundo que deu 9 ou 10, siga essas pessoas no Instagram. Hoje. Né? Por quê? Porque isso aumenta a afinidade. A afinidade é um dos fatores chaves do algoritmo. Quanto maior a afinidade, mais o seu conteúdo vai aparecer para essas pessoas. E se elas deram 9 ou 10 no NPS, significa que elas são propensas a serem promotoras. Elas vão ser a primeira a comentar, compartilhar e engajar, ajudando você a levar a sua mensagem adiante. Excelente. E aí, se você segue eles, coloca eles como melhores amigos nos stories. Cria stories exclusivos. E daí dá para começar a entrar em jogo avançado. Poxa, eu posso criar um link privado no YouTube e fazer uma live para todo mundo que comprou a calça para falar como combina a calça com o resto da coleção. Falando, cara, esse conteúdo é só para você, tá? É exclusivo. É tipo uma consultoria online aqui só para vocês. Isso tem um puta de um valor. Né? E a galera não vai achar que tá suando como propaganda. Como propaganda, exato. Cara, só por isso já podemos terminar o episódio, cara. Assim, eu já tava ouvindo aqui, eu falei, caramba, são coisas práticas que a gente consegue fazer agora. Né? Pra mim, essa dica do seguir as pessoas que são 9 ou 10 e formar esse grupo, que essas pessoas são as promotoras, cara, é um negócio assim, é de graça. Exatamente. Você faz agora, você só pega o NPS agora, vê o nome das pessoas. Se é a sua base, você provavelmente vai ter o arroba delas, em algum momento ela te deu esse arroba. Ou se ela foi uma compradora, você vai atrás do nome dela, você vai achar talvez o perfil. E essa etapa de conexão é muito alta, porque ela já é uma promotora por ter comprado o produto. Mas se você se relaciona ainda mais, do ponto de vista de ter um close friends, você seguir a pessoa de volta, já existe um outro valor sobre isso. Sabe quando a marca te segue de volta, e aí a pessoa até faz um stories. Fui notada. Verdade. Tem tanto valor isso que ninguém se liga. Né? É verdade. Porque o lance da sua pergunta foi, cara, na verdade, o final da história é como é que eu crio relacionamento com o consumidor nas mídias sociais? Porque se eu conseguir criar esse relacionamento através do conteúdo, eu vou ser muito mais memorável do que qualquer propaganda. Sim. Ela vai lembrar muito mais de mim ao longo do tempo, porque eu faço parte do dia a dia conectado dela. Eu não aciono ela só quando eu falo, me dá um dinheiro aí. Fico pedinte, é o pedinte. É o pedinte, ele só aparece pra vender alguma coisa, depois quando ele tem o dinheiro ele some. Eu acho que uma das grandes coisas que eu escuto assim, de quem me acompanha há bastante tempo é justamente essa afinidade. A gente fez uma pesquisa agora de marca, junto com seguidores, ouvintes, etc. E uma coisa muito simples que a gente notou nas entrevistas qualitativas é que a gente entrevistou acho que 8, 9 seguidores. A gente fez uma mesa, cada um individual, né, e entendemos. As pessoas se referiam a mim como Gali. Elas não falavam Galileu Nogueira. O Gali eu vejo todos os dias o Gali na minha timeline, o Gali nas minhas stories. O Instituto de Pesquisa falou, cara, tem um nome de carinho aqui, né, as pessoas se sentem muito próximas, elas te chamam pelo apelido, elas não te chamam pelo seu nome completo. Chamam pelo apelido, elas têm uma sensação de que elas são suas amigas. Tem gente que falou durante os depoimentos que adora te assistir de manhã antes de ir pro trabalho, pra ouvir. Quando tem alguma coisa de marca, por exemplo, que eu vou comentar, fazer uma análise. Eu gosto de primeiro ouvir o que ele tem a dizer pra depois formar a minha opinião. Esse é o símbolo máximo de uma conexão, de intimidade, de reciprocidade. E o fato também de eu responder nesse aspecto, de eu comentar o stories dessa pessoa, de eu estar na DM dela falando, cara, adorei esse conteúdo, que bom que você viu essa opinião, que bom que você esteve aqui, cria uma conexão. E é uma prática, assim, que você trouxe aqui o dado e a métrica, mas assim, eu vivo muito isso na realidade. É o relacionamento. É o relacionamento. O fato de você ter respondido e comentado é o ápice do relacionamento. Sim. Porque não é só a pessoa ter visto o seu conteúdo. Ela comentou e você comentou de volta. É como se você tivesse seguido ela de volta. A pessoa se sente importante. Eu acho que é isso que falta, né? As marcas mostrarem que se importam com seus clientes. Com as pessoas. E quanto maior a marca, menos essa importância é clara, né? Porque a marca não consegue dar vazão. Você faz um post, tem 2.500 comentários, o ideal, eu sigo a lógica do Gary Vaynerchuk, que pra mim sempre foi. Se você quer formar uma comunidade, você tem que responder todo mundo. Sim. Você tem que comentar com todo mundo. Você tem que pegar 2 horas do seu dia e só responder comentários, só responder inbox, só responder. Aí você, óbvio,
pode automatizar, você pode ter algumas respostas que não precisam tanta personalização do ponto de vista assim, eu adorei seu conteúdo. Você vai lá dar 2 coraçõezinhos, manda um emoji de volta. É uma resposta para a pessoa, você viu o conteúdo dela em algum aspecto, né? Ela só te tagueou, ela não comentou nada. Cara, um coraçãozinho ali tá de boas, mas a pessoa fez um comentário sobre um episódio do Branding Tudo Podcast. Eu vou ler o comentário e responder o comentário. Eu não vou simplesmente falar, adorei, obrigado. E tem um ponto aí, Galileu, que é muito legal, que é você genuinamente querer saber mais sobre a pessoa. Então, se ela comentou, se ela se deu o trabalho de fazer um super comentário, em tese, o mínimo que você pode fazer é fazer um comentário de volta e não só dar o coraçãozinho de volta. Só que quando eu faço isso, e eu também faço questão de tentar responder todo mundo, quando eu faço isso, eu entro no perfil da pessoa e eu vejo o que ela faz, qual é o contexto. E aí vamos supor que seja uma agência, né? Uma agência ali, o representante de uma agência está comentando. Então eu comento de volta no contexto de uma agência. Tá, blá, blá, blá. E como é que você faz para os seus clientes? Interrogação. Eu sempre termino um comentário com uma pergunta. Sim. Você já viu você falar em vários podcasts. Mas isso é legal, assim, acho que do ponto de vista de você querer saber mais sobre o cliente. E isso para a marca é muito importante, né? Para você entender quais são as outras necessidades ou dores que estão implícitas que você ainda não detectou. Quem é o consumidor? Quais são as características? O que eles pensam e sentem, né? E aí dá para você fazer um mapa de empatia dentro dos comentários. Sim, exatamente. É muito bom. E é muito louco. Isso aqui daria um outro episódio já. Isso é uma coisa que eu vou fazer uma gravação específica um dia. A gente vai pra faculdade, vai pros cursos, vai pra palestras, e a gente fala muito dessa importância do relacionamento. Importância de conhecer o cliente, importância do CRM, importância de saber o comportamento, saber o histórico, e o perfil, e darararará. Só que um dia eu parei pra pensar quantas marcas nesse último ano me mandaram algum presente. Tipo, me mandaram alguma coisa. Não um e-mail de aniversário. Mas a gente escuta, né? Clientes premium, clientes black, eles são tratados... Cara, não recebo nada. Teve marcas que eu comprei muito ao longo desse ano. E essas marcas não fizeram nada comigo. São marcas que eu sou mega promotor, divulgo pros meus amigos, tenho um gasto alto dessas marcas, mas ninguém nunca me perguntou nada. Então, eu acho que tem um processo aqui de cuidado e carinho também em branding, olhando para essa questão de relacionamento, em que eu acho que as pessoas esqueceram esse processo. Sim. Eu dei esse exemplo uma vez no episódio, todo final de ano eu mando brinde para cliente. E aí a gente manda para todo mundo que teve contato comigo de alguma maneira. O Sebrae, o cliente que me contratou, a gente sempre manda. E aí uma vez eu tava conversando com um amigo que é dono de uma consultoria de branding também, falando do brinde de final de ano, como que ia ser, papapá. E aí ele virou para mim e falou, cara, você acredita que eu nunca mandei um presente pro cliente? Assim, uma coisa muito simples. Falei, cara, como que você tem uma consultoria que fecha projeto de 70, 80 mil reais? Cara, você nunca mandou nada. Nada, nada. Não foi nem assim, obrigado por 2023 ter sido incrível. Um e-mail. Você não mandou nada, cara. E eu vejo que com essa explosão de mídia social e com toda essa coisa de muitos seguidores, muitos comentários, que às vezes fica impossível mesmo você ter essa coisa one-on-one ali, respondendo todo mundo e dando atenção pra todo mundo. E isso é um problema. Eu já tive problemas com isso, que é você respondeu todo mundo menos eu. Sabe? Que é o ápice do relacionamento. Tipo, você pulou meu comentário. Você já educou o público que você responde. Você vai responder. Mas tem um lado desse cuidado que eu acho que se perdeu, cara, com rede social, que se perdeu com esse CRM. É aquela velha preocupação, Galileu, de que você sempre quer o próximo cliente, mas você não cuida de quem já é cliente. Né? A galera tá muito nessa coisa. Cara, eu quero o próximo. Quero aumentar a base. Eu vou gastar dinheiro com mídia de performance porque eu quero o próximo. Mas quando você tem a opção de contratar uma pessoa para responder os comentários, você acha que é um custo alto. Colocar uma pessoa ali de 3, 4 mil reais, sei lá, CLT, para responder tudo, que isso vai te aumentar exponencialmente as vendas, é que você não consegue mensurar ali de início, né? Você prefere colocar 10, 15 mil reais numa mídia paga para trazer gente nova. Para trazer gente nova com uma taxa de conversão baixa, que é todo bando de lead frio que ainda nem te considera. Agora, tem uma porrada de gente aqui que já compra, já é cliente, e poderia aumentar muito o seu ticket médio, o lifetime value e etc. Né? E é louco, porque número não falta que comprove que é mais fácil você converter quem já te segue e quem já tá na sua base do que você trazer gente nova. Não precisa nem de pesquisa mais, né? Cara, é isso, assim, você fica olhando, a gente... É meio óbvio, né? Quando você para assim, cara, se a pessoa já te segue, se ela tá com você há 2 anos, é mais fácil vender pra ela ou pra alguém que te conheceu agora, acabou de chegar. Exatamente. Né? E, de fato, essa preocupação com o próximo é muito grande. Eu comecei a fazer tráfego pago já tem, acho que 4, 5 meses, para a minha própria base. Boa. Eu nem gasto dinheiro pra ficar falando com gente nova. É sempre a minha própria base. Primeiro pra garantir que aquele conteúdo bom vai chegar em todo mundo. É isso aí. Porque
o conteúdo já organicamente foi bem. Então a gente impulsiona ali, mas segmentado para quem já me segue. E a gente tem conteúdos para quem acabou de chegar. Que isso é uma das coisas também que eu adoro falar sobre mídia paga e para esse processo de awareness. Cara, se a pessoa tá na sua base, a Meta Ads consegue fazer uma segmentação de pessoas que te conheceram nos últimos 30 dias. Faz um conteúdo para elas, de boas-vindas, um conteúdo que seja bom para que ela chegue agora com os princípios básicos de branding, 5 lições que ela pode colocar no negócio dela agora. Ela acabou de chegar. E isso responde uma das questões que é como é que eu controlo quem está em cada etapa da jornada? Via mídia paga? Via mídia paga. Porque no orgânico, gente, quem só vive aí do orgânico não vai conseguir controlar isso, porque tá tudo misturado. Agora, quando você pega aquele conteúdo que premeditadamente você planejou para falar com pessoas novas, vai lá e potencializa para falar com pessoas novas. Não, excelente. Rafael, poderíamos ficar mais horas aqui, mas precisamos terminar. Muito bom. Muito obrigado pela discussão, pela generosidade em compartilhar seu conhecimento com os nossos cidadãos. Temos que marcar mais. Esse foi só o primeiro. Logo menos a gente vai conversar. Ficou um gostinho de mais. Muito bom. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, se vocês aprenderam a entender como mídias sociais pode te ajudar a medir numa fase de awareness, consideração, as dicas foram de ouro. Se você pegar esse episódio, sentar do lado de um caderninho ali, anotar, cara, você já tem aqui pelo menos 2 grandes fases de awareness e consideração, 2 grandes métricas que você pode usar e principalmente 2 aprendizados para medir força de você com você mesmo, a princípio. Não se preocupe com o concorrente agora, se preocupe com você. Você consegue aumentar a sua retenção, sua penetração, com a sua própria base. Cuide do seu jardim, que as borboletas vão vir, aquela velha frase de música de sertanejo, que elas vão vir mesmo, tá bom? Se você gostou desse episódio, não esquece de dar mais 5 estrelinhas no seu player favorito, mandar para pelo menos 3 amigos conhecerem o Branding Tudo Podcast e aprenderem a mensurar marca usando redes sociais também. Se você não fizer isso, você perde o seu passaporte de cidadão Galileia. Você não vai acessar mais nenhum conteúdo, você vai ser bloqueado, você não vai ter mais nada, e você não quer isso. Seu alcance vai cair. O seu alcance vai cair. Vai cair. Exato, é o gatilho do mal aqui. Um abraço, vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast.